E aí galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais um sábado. Bora lá continuar o assunto da semana passada, que é a parte de back-end, mais especificamente usando Node e JavaScript no back-end. Isso se a Mocha nos permitir, porque ela tá com muita energia hoje, acho que ela dormiu demais. Beleza, então o ponto é o seguinte, a gente começou a fazer um back-end simplificado, eu vou fazer uma pequena revisão, né? Lembrando que o back-end e o front-end, eles são duas estruturas que se complementam quando a gente fala em programação para web. E o que é programação para web? É programação para a internet quando ela é voltada para aplicações que usam a internet para rodar. Então, o front-end, ele é aquilo que a gente enxerga no nosso navegador. Eu vou lá acessar um site, gmail.com. Aquilo que eu estou enxergando e interagindo diretamente, aquilo é front-end. Só que as informações que estão sendo mostradas ali, elas não nasceram ali, elas estão guardadas em um banco de dados e precisa que alguma estrutura acesse esse banco de dados, verifique qual que é o usuário. O usuário é o Caio Felipe. Então o Caio Felipe, eu vou pegar lá as mensagens do Caio Felipe para mostrar. Não faz sentido eu mostrar as mensagens do fulano de tal para o Beltrano. Então o back-end é que cuida dessa camada de segurança de dados, autenticação, senha. Moca, fica aí. E agora? Até apertou o F11 aqui. E agora? Ela saiu desse modo. Pronto. Voltei. Um, muito bem. O ponto é... O que aconteceu aqui que desorganizou até... Olha só. Pronto. Com um atalhozinho. Ctrl Z salva tudo. Beleza, pessoal? Ponto importante. Aquela parte que eu falei que procura no banco de dados, pega as mensagens e aí retorna elas para o front-end para demonstrar, isso aí é o back-end. Ok. Como que o front-end acessa o back-end? É somente a partir de uma tela web aqui pelo navegador? Não. Existe o front-end mobile, né, que o pessoal costuma chamar só de mobile, ou mobile, que é, por exemplo, um aplicativo em Android, um aplicativo em iOS, é uma outra forma de front-end. Ou um jogo feito em Unity 3D, ou em Unreal Engine, ou em Construct, ou em Game Maker Studio, Godot e qualquer uma dessas engines, também ele é um front-end, ou seja, ele é aquilo que o usuário está interagindo, enxergando e podendo literalmente atuar naquilo, clicar, ver, observar, ler e tudo mais, né? Então, por exemplo, eu vou acessar um jogo, eu vou acessar o League of Legends, né? Quando você coloca teu usuário e senha e manda ele conectar, aquela tela do jogo vai bater lá no back-end, ela faz uma requisição, então é como tá aqui, ele faz uma requisição para o back-end e fala, existe mesmo o usuário fulano com a senha ABC1234? Então isso é a pergunta que o front-end faz. O front-end faz uma pergunta para o back-end, o nome disso é requisição. Depois o back-end vai responder isso, por isso é uma resposta, né? Para o front-end dizendo sim, existe, ou não, não existe, né? Então, por isso que você precisa acertar o usuário e senha, o back-end vai avaliar se é você mesmo ou não, e aí ele autoriza a entrar ou não no jogo, no Gmail, no Facebook, no próprio WhatsApp ele tem um sistema de autenticação, quando você abre o WhatsApp pela primeira vez, depois que formata o celular. Então, todo tipo de aplicação, hoje em dia, que usa a internet, é altamente provável, para não dizer que é certeza, que ela tem um back-end operando. A gente vai ver front-end, web, mobile, alguns jogos, alguma coisa de Unity, a gente vai ver um pouco de tudo no decorrer das outras semanas. Mas exatamente agora a gente vai ver a segunda parte do back-end, beleza? Então só para lembrar, agora aqui eu vou navegar nas pastas, então aqui eu estou usando o comando, os terminais, esse terminal especificamente é o bash, né? Quando a gente instala o Git, ele já instala esse bash. A gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre Git, GitHub e tudo mais, um pouquinho mais para frente. Mas aqui, esse terminal, você pode acessar ele de outra forma. A mais clássica dela é você, aqui, janela R para abrir o executar, né? E aqui você digita cmd, enter. Aí ele abre um terminal. Isso aqui é um dos terminais. Só que tem várias versões de terminal, assim como você tem o WinZip, você tem o WinRAR e você tem o setzip, o 7zip para abrir arquivos .zip. Você também pode ter várias versões do programa de terminal. Eu particularmente prefiro esse bash aqui e eu vou mostrar para vocês mais para frente como instala. Os comandos que tem aqui são os mesmos comandos de uma máquina em Linux praticamente, né? Então é um pouco mais, quem está mais embalado nos comandos vai se acostumando. Aqui ele diz qual é a pasta que eu tô e eu uso ls, que é o comando para listar
o espaço que eu estou, listar o que tem dentro disso aqui. Então eu estou dentro dessa pasta, usei o comando ls para listar e ele me falou que eu tenho duas outras pastas, a pasta encontro 1 e a pasta encontro 2. Então eu vou entrar nessa pasta do encontro 2. Como que eu faço? cd espaço, cd é a sigla de Change Directory, ou seja, mudar a pasta, vou mudar para uma outra pasta. Eu dou espaço e coloco a pasta que eu quero. Ops, só que tem que digitar certo, tá? E eu posso digitar tudo na mão ou eu posso começar a digitar e apertar o Tab. Aí ele termina de completar até onde der. Por que ele parou no 0? Porque agora eu tenho que decidir se eu quero a 1 ou se eu quero a 2. Então agora eu vou colocar o número 2. E vou apertar o Tab de novo, ele termina de completar. Enter. Alguns teclados não indicam qual que é a tecla do Tab. O tecla do Tab geralmente ela fica do lado do Q no teclado. Que ele tem uma flechinha para um lado e para o outro, assim, uma flechinha cortada. Agora, ó, pode ver, antes eu estava nessa pasta, aí eu mandei ele trocar a pasta para encontro e agora eu estou nessa pasta /encontro, ou seja, eu entrei na pasta do encontro. E eu vou dar um ls para ver todos os arquivos que tem. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Node Modules, o Package Lock e o Package JSON, na semana passada eu falei um pouco sobre eles, então tem a gravação no YouTube, né? Mas de qualquer forma agora a gente vai abrir com o Visual Studio Code. Então, code espaço ponto. Ponto por quê? Que é para abrir a pasta atual. Enter. E ele vai abrir mais coisas do que precisava aqui. Cadê? Deixa eu jogar umas outras coisas para lá. E voltamos para cá. Ok. E estou com o meu código rodando aqui. Beleza? O Visual Studio Code, por curiosidade, ele também tem um terminal embutido dentro dele. Como que eu aciono? Lá do lado do número 1 tem uma tecla que é de aspas ali, né? Eu tenho que dar Ctrl aspas. Então, Ctrl aspas, ele abre o terminal, fecha o terminal. Abre o terminal, fecha o terminal. Quer dizer, era para ele estar abrindo aí, alternando. Abre, fecha. Abre e fecha. Eu escuto o barulhinho, não sei se tem alguém entrando, caindo, voltando, mas se for um comentário, pode abrir o microfone e falar, beleza? Ah, não, eu tava comentando ali que foi o apóstrofe. Ah, é o apóstrofe, exatamente. Na verdade, aspas é o que estaria com shift, né? O apóstrofe é o certo, que é aquela aspa simples, né? Também, o pessoal chama. O nome corretíssimo dela é o apóstrofe, exatamente. Então, aqui nesse terminal eu também posso digitar comandos, né? Por exemplo, o comando que é para rodar o nosso back-end. Eu comentei na semana passada que todo projeto que usa a tecnologia Node, e a gente está usando essa tecnologia Node aqui, para poder usar JavaScript no back-end, né? O comando que a gente usa para rodar, ele está descrito dentro desse arquivo, package.json. Não confundir com package lock. O package lock, ele não é tão importante assim. Ele é importante para o projeto funcionar, mas não é tão importante para a gente acessar e pegar coisas dele ali. Por enquanto não. Só quando estiver fazendo um ajuste muito fino da aplicação. Tá? No package.json, ele tem um conjunto de informações. Por exemplo, o nome do projeto, a versão do projeto, a descrição, qual é o arquivo principal do projeto e etc, 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 né? E aqui tem o nome do comando, ó. Tanto que ele já tem até um atalho. Quando eu coloco o mouse em cima, olha que aparece executar o script. Então eu vou aqui, executar o script. Eu cliquei, ele já abre o terminal aqui, servidor ativado na porta 1111. Eu chamo que esse é o tipo de servidor foca, né? Como que eu acesso esse servidor? É o meu próprio computador, ele se transformou num microservidor nesse momento, né? Como que eu vou acessar ele? Eu acesso através do nome localhost, por quê? Porque localhost é a forma que o computador usa para se referenciar a ele mesmo. 2.1111. Esse é a porta que está aqui. Então quando eu vou acessar uma URL, um link qualquer, aqui, tá vendo que tem esse 2.1111, o que está depois do 2 pontos é a porta. Na maior parte das vezes a gente não coloca a porta. A gente coloca apenas, sei lá, google.com.br. Eu não coloco a porta. Se eu não colocar a porta, o navegador entende que vai usar a porta padrão, que é a porta 80, beleza? Eu até poderia, imagino que eu poderia especificar a porta 80, mas ele nem admitiu que eu fizesse esse rolo, né? Então, dependendo de qual é o tipo de servidor que você vai acessar, você precisa especificar a porta. Por exemplo, kaine.tech8443. Isso aqui é um servidor meu que eu uso para colocar alguns projetinhos de teste. Eu coloco na porta 8443 porque essa aplicação aqui do Plesk, ela só está rodando nessa porta 8443, né? Por enquanto a gente só precisa saber que eu estou na porta 1111.
isso aqui é sim uma porta de comunicação. Quando o pessoal fala, os hackers encontraram uma porta aberta numa aplicação. Pode que seja uma coisa relacionada a uma porta desse tipo aqui? Sim. Como que eles fizeram isso? Depende muito de cada caso, mas o ponto importante é, aqui não existe uma vulnerabilidade necessariamente no meu computador, só porque eu deixei essa porta 1111 aberta. Quando eu deixei essa porta aqui aberta, o que que acontece? Né? Eu vou aqui no servidor, ó, eu vi que eu executei essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ela executa o comando node no arquivo servidor.js. Ora, então eu vou abrir esse arquivo para ver o que tem lá dentro, né? Então vamos lá. Servidor.js está aqui. Então eu tenho só essas linhas de comando nesse arquivo. Então, primeiro eu inicializei o Express. O Express é o framework que vai ajudar a gente a fazer essas coisas abstraindo um pouco mais o grau de conexão, todos os detalhes de conexão, do socket, de fechar a conexão, de dar resposta, de tratativas, checksum, todos os etcéteras que existem na conexão. Naturalmente, se alguém quiser dar zoom nessa informação ou descobrir um pouco mais sobre isso, dá para pesquisar, pode trazer dúvida e a gente fala um pouco mais. Mas por enquanto a gente vai usar esse framework que é o Express. Aqui eu inicializo um app, né? Mas Caio, o app não era app de celular? Não, isso aí é só porque no celular popularizou o nome, mas toda aplicação, o app é a abreviação de application. Aqui eu comecei uma aplicação, né? Ou um programa, beleza? E aqui eu dei o comando para o aplicativo escutar, ouvir na porta 1111. Então se eu vier aqui, cancelei, finalizar? Sim, né? Pronto, finalizei ele. Aí eu quero que ele escute na porta 2222, eu mudo aqui o comando. Aí eu tenho que executar esse comando aqui, servidor. Como que é? npm run servidor. npm é um gerenciador de pacotes do Node. A gente já falou um pouquinho sobre ele na semana passada, né? Node Package Manager. Run quer dizer que eu quero que ele execute. E aqui eu digo o nome do script. E aqui eu coloquei o nome do script para exemplificar. Mas, Caio, não era só mais fácil dar node espaço servidor.js? Seria, só que aqui eu estou usando um script simples. Ele só executa um comando. Mas eu poderia ter vários comandos, como por exemplo aqui, ó, no teste que eu fiz no local, ó. Node test.js e node test.js. Ele pode rodar duas coisas. Ele pode rodar um script duas vezes, que é o caso aqui, ou pode rodar um script e quando ele terminar, rodar outro script. Então eu só preciso da npm run local. Eu não preciso decorar tudo que ele tem aqui. Às vezes vai ter senhas aqui dentro, códigos, números, informações que você passa como parâmetros. Então você não precisa decorar nada disso. Você só vem de npm run local, por exemplo, e ele já vai rodar. Beleza? Então npm run servidor. Ah, tem um detalhe. Ele avisou aqui que o servidor está ativado na porta 1111. Só que se eu vier aqui e der um Enter, não vai carregar. Por que que não vai carregar? Vamos lá. Lembra que eu mudei para 2222? E 2222 ele funcionou. Por que que funcionou na 2222, mas aqui ele está dizendo 1111? Eu vou abrir o código e vamos ver se alguém arrisca dizer. E aí? Alguém arrisca abrir o microfone e comentar o que aqui? O que que encontrou de problema aqui no código? Ih, acabei de dar dica. Sem perceber. Foi implícito. Então, já que eu já dei a dica, eu vou falar, né? Aqui, ó. A mensagem que aparece aqui é a mensagem que está digitada aqui. Se eu colocar na porta batata frita, salvei, aí eu venho aqui e vou reiniciar o serviço. Então, Ctrl C para cancelar. Eu posso até dar um clear aqui para ele limpar a tela, né? npm run servidor. Servidor ativado na porta batata frita. Então aqui é uma coisa que não tá legal desse jeito, porque eu posso mudar a porta aqui para a porta 2222 e aqui continua 1111. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra informação const porta é igual a 2222. Agora tá padronizado. Eu venho aqui e mudo para porta. E aqui, ao invés de eu colocar a porta, eu vou colocar mais porta. Como assim? Aqui eu mandei ele dar um console.log, ou seja, eu mandei ele escrever aqui na console a mensagem. Servidor ativado na porta e só. Só que daí aqui eu coloquei um mais para juntar com outro texto, que é esse texto porta aqui, que é o mesmo que tem aqui, que é o mesmo que está aqui, que é quanto? 2222. Então quando eu voltar aqui e mudar para a porta 3333 e salvei,
Agora sim, npm run servidor. Ó, servidor ativado na porta 3333 e se eu vier aqui na 3333, já acessou, já funcionou, né? Inclusive, aqui essa é uma das maneiras que a gente tem de padronizar como que as coisas vão rodar, tá? Se eu for trocar a porta da minha aplicação, eu só venho aqui em um único lugar e mudo. Daí todo mundo, ao invés de eu ter que mudar em um monte de lugares diferentes, eu só venho e troco aqui, e aí tudo já passa a funcionar automaticamente nessa nova porta. Beleza? Até aí, ok? Tem algumas ferramentas que te permitem localizar trechos de código, né? Tipo assim... Tipo o Ctrl F, mas daí você muda num lugar só e você consegue mudar todas ao mesmo tempo, né? Tem, muito legal. Digamos que eu tivesse a porta ali. Eu aprendi a não fazer essas gambiarras nisso aí por causa desse tipo de coisa. Eu fui padronizar, eu tava mudando o valor de umas constantes e acabei mudando valores que não tinham nada a ver, mas que casualmente estavam o mesmo. Por acaso estava o mesmo número 3333. Então, digamos assim, ó. Telefone da empresa é 9123-3333. Inicializar na porta 33. É mais ou menos isso que você está dando exemplo, né? Ó, Isso. aqui é o telefone, eu não quero trocar. Porque o telefone não mudou. Mas a porta que o servidor está funcionando, eu quero trocar. Aí você falou de trocar em todo lugar, é Ctrl Shift F o atalho. Daí ele vai abrir aqui e eu clico para expandir. Se eu pesquisar 3333, substituir por 4444 e clicar aqui para substituir 5 ocorrências, substituir. Olha aqui, ó, ele trocou no telefone também. E não é o que eu queria fazer, eu queria trocar só nas portas do servidor. Então, é um ótimo exemplo aí, João. Nem sempre a gente quer trocar em todo lugar, por isso simplesmente usar as ferramentas de busca e substituição nem sempre é uma boa opção, né? O ideal é a gente padronizar por nome, por quê? Porque daí, se eu quero a porta aqui e conste telefone é igual a 9124-3633, e eu quero trocar só a porta da aplicação, eu venho aqui e coloco para 4444 e já funciona. Beleza? E não troca o telefone. Dessa forma eu troco a porta em N lugares, pode ter 50 lugares para trocar e ele não troca no telefone. Lembrando que o Ctrl Shift F que eu fiz, ele procura e substitui em todos os arquivos do meu projeto inteiro. Não é somente nesse arquivo que eu estou aqui. Se eu quiser somente no arquivo é Ctrl F. Aí eu venho e clico para expandir, eu posso substituir porta por porteira. Aí pronto. Servidor ativado na porteira, tal. Isso aqui é se a gente estivesse desenvolvendo aí, programando lá em Goiás, né? Não estamos. Brincadeiras à parte, aqui é como a gente faz para trocar num arquivo só. Ctrl F ele troca num arquivo só. Ctrl Shift F ele troca em todos os arquivos que ele encontrar dentro do projeto. Beleza? E tem mais um detalhe. Cada vez que eu troco aqui, eu tenho que vir aqui embaixo, cancelar o servidor, Ctrl C. Deseja finalizar? Sim. Enter. Agora vamos lá. npm run servidor. Agora ele está na 444, eu venho aqui e troco para 4444. Só que não é legal fazer isso. Por quê? Porque, poxa, é muito chato eu ter que ficar atualizando isso. Digamos que aqui a resposta que está uma carinha feliz, eu vou colocar um conjunto de números. 1, 2, 3, 4. Salvei o arquivo, vou vir aqui e vou dar F5, ó, atualizar. Ó, não trocou. Eu tenho que vir aqui embaixo, cancelar o servidor, Ctrl C, né, finalizei o lote, né, npm run servidor, tudo de volta. E é muito comum, às vezes você fica num loop de, caramba, mas eu já troquei F5, eu já troquei, atualiza a tela, já troquei, atualiza a tela, e não estava atualizando, né, porque você esqueceu de fazer essa etapa aqui. Então, enquanto você está desenvolvendo, tem uma coisa que é bem interessante de fazer. Que é aqui, ó, agora apareceu os números, mas eu tive que cancelar aqui embaixo, né? Coisa interessante é você usar uma ferramenta que está embarcada dentro do Node também. Então, eu passo aqui, ó, npm install nodemon. O nodemon é um monitor que vai ficar olhando alterações nos arquivos. E se ele percebe que você alterou algum arquivo relevante para aquilo que você está analisando, ele já vai atualizar o servidor. Então agora já instalei. Só rodei isso. A npm, que é para avisar que é o comando do npm, install
que é o que eu quero fazer. Eu não quero dar um npm run para executar algo, eu quero instalar algo. E o nome do pacote que eu quero instalar, nodemon. Agora clear. E agora aqui eu posso mudar o comando, ao invés de node, eu posso mudar o comando para nodemon. E eu venho aqui, npm run servidor. Ó, ele deu umas outras mensagens estranhas, ó. Aqui é a versão do nodemon. Para reiniciar a qualquer tempo, digite rs. Então vem aqui e digito rs. Aí ele reinicia o servidor. RS de risos? Não, sei lá, restart. Ele está observando todos os arquivos e ele está procurando pelas extensões JS, MJS e JSON. Então qualquer arquivo desse tipo que sofra alteração, ele automaticamente já vai atualizar o servidor. Quer ver? Eu vou vir aqui e vou colocar o número 5,5 e vou salvar o arquivo. Ó. A bolinha quer dizer que não está salvo. Então arquivo, salvar. E olha lá embaixo o que vai acontecer. Ó, reiniciou devido a mudanças. Inicializando tal. Mas Caio, o 5 não apareceu. Ah, mas é que aqui agora tem que atualizar. Só que pelo menos eu não preciso fazer todo aquele processo de trocar aqui a informação. Beleza? Cancelar o servidor e iniciar de volta. Então 5. Vou colocar mais um número. 6. Salvei, vim aqui, Ctrl R, já está o 6. Ctrl R é o F5, é o botão que usa para atualizar. Beleza? Vou tirar esses números e vou deixar só o 1 e o 2. Salvei, F5, 1 e o 2. Muito mais rápido, você ganha tempo, você não precisa ficar esperando o terminal responder. Beleza? Ok. Caio, por que você está mexendo só nesse aqui? Por que tem vários app-get? A gente comentou na aula passada que cada um desses aqui, ele é uma rota. Beleza? Então eu tenho aqui uma rota chamada oloco que responde meu. Como que eu acesso essa rota? Tá vendo que aqui é /oloco? Então eu simplesmente vou na minha aplicação aqui e coloco /oloco. E ele responde aqui meu. Oloco meu. É assim que essa rota funciona. E se eu colocar olá? Olá. Olá mundo. Aqui as rotas que existem é oloco, vai responder meu, olá, que vai responder mundo, bom, que responde dia, e barra, que responde um array com 1 e 2. Mas se eu colocar uma outra coisa, nada a ver com a história aqui. Por exemplo, sei lá, batata. Ele vai dizer cannot get batata. Por quê? Porque não existe, eu não criei uma rota batata. Não tem ninguém escutando para esse endereço batata. Eu posso criar essa rota aqui. Como que eu faço isso? app.get barra, e aí eu crio uma função aqui. E aqui dentro eu coloco... Na aula passada eu comentei um pouco mais sobre essa função, só que eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre funções implícitas um pouquinho mais adiante, beleza? E aqui eu coloco response.json. Opa, faltou batata, né? Batata. Type frita. Então, qual tipo de batata? Frita. Salvei, ele já atualizou aqui, só vem aqui e dou um Ctrl R. Pronto, já existe. Batata, o tipo é frita, ok? E tem uma outra coisa legal. Imagine que aqui eu tenho que ficar atualizando. Só que vocês já viram, por exemplo, lá Instagram. Eu vou lá, coloco instagram.com/ e o nome da pessoa. E ele já vai lá e abre direto na página dessa pessoa. Legal pra caramba, né? Só que tem um detalhe. Eles iam ter que ter uma rota para cada pessoa. Fica inviável. Então tem uma outra maneira de você atuar isso. Que é através de parâmetros mesmo. Então, como que eu vou fazer isso? Batata barra, coloco 2 pontos, type, ou o tipo da batata, tipo, vou colocar apenas aqui. E aqui, primeiro, antes de fazer isso, type é aguarde. Beleza, só por enquanto. Agora eu preciso ver como que eu pego as informações que estão aqui na URL. Como assim? Aqui é uma informação que ela faz parte da pergunta, porque eu não vou mais apenas essa barra batata. Ele vai dizer que não pode dar um get no batata. Porque agora não existe mais uma rota apenas barra batata. Existe barra batata, barra alguma outra coisa. Então eu posso vir aqui e colocar barra frita. Enter. E ele me respondeu aqui algo que não tem nada a ver, porque eu deixei fixa a resposta. Para eu acessar essa informação, veja, ela está na URL. Ela está na URL significa que ela está
na pergunta que eu estou fazendo. Que quando eu dou Enter aqui, o meu navegador faz uma pergunta lá pro servidor, que na verdade está aqui a 15 centímetros do monitor, né? Tá rodando tudo na mesma máquina. O navegador ele literalmente vai executar na mesma máquina essa requisição, né? Essa request, que é a pergunta, e o servidor, que é o Node, vai dar a resposta e a resposta está fixa. Mas, se isso aqui faz parte da URL, é uma informação que ela está onde? Ela está na pergunta. A pergunta é a request, então em algum lugar dentro dessa request aqui ele está. Vamos ver? Eu vou dar um console.log na request. Isso aqui provavelmente eu vou me arrepender. Por quê? Porque request é um objeto bem grande. Então vamos lá. Salvei. Atualizei. Olha o tanto de coisa que vem. Ó. Olha o tanto de informação aqui. Onde que eu vou achar essa informação? Vocês podem decorar ou você pode olhar esse objeto bem ponto a ponto, desde lá do começo dele. Olha o tamanho dessa desgraça aqui. Ô, louco. Tá aqui, ó. Então, eu posso pegar... Isso aqui é uma mensagem. No caso, cada mensagem recebida, cada requisição conta como uma mensagem, né? O tipo de informação que foi registrado dentro do Node é uma mensagem. E aqui tem uma informação muito importante. Que é... Aqui a gente pega a URL, por exemplo. Ó, então, se eu pegar aqui request.url, salvei. Atualizei a tela. Ó, barra batata barra frita. É uma maneira de eu descobrir qual URL que o usuário acessou. Aqui eu já poderia pegar. Só que não é assim que eu quero pegar, não. Tem um jeito melhor. Vamos ver as informações da requisição. O que ele tem de útil aqui pra mim? Olha, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem duas maneiras de fazer isso. É no modo kamikaze, que eu sei que ele vai estar no params já. Eu só não queria dar o spoiler, né? Mas eu posso, uma dica para você, quando você não acha alguma coisa, você pode selecionar isso tudo aqui. Seleciona toda essa coisa arada aqui, vai num novo arquivo, né? Cola, e aí você usa Ctrl F. Bom, eu estou procurando o Frita. Vamos ver onde que aparece o Frita. Aparece dentro da URL. Onde mais ele aparece? Dentro da URL original. Por que URL original? Porque pode acontecer um redirecionamento no meio do caminho. Alguém tem alguma pergunta? Não? Vou entender que não. Ó, path name no caso, né? Também tem path, href, raw. Isso aqui é para caso a gente tenha mudanças na URL no meio do caminho, né? Porque dentro de uma requisição eu posso ter redirecionamentos, pode ter várias coisas que acontecem que deformam essa URL. Então por isso que tem a mesma informação em vários lugares. Ela é a mesma informação, por quê? Porque ela não foi deformada no caminho, mas ela poderia ser. Mas olha aqui que eu falei do params aquela hora, ó. Dentro dos params ele já vem tudo que tiver aqui na URL. Então, não preciso mais disso aqui. Posso url.params. Params. Salvei. Fechou o PowerShell? Ih, o terminal quebrou. Deixa eu fechar ele e abrir de volta. Ok. Tá louco, Caio. Começou o dia crashando o terminal. Ah, isso aí como diz outro, o crash nosso de cada dia, né? O terminal não crashar um dia, o dia tá errado. Tem uma coisa errada se o terminal não travar. Mentira, não é tão comum assim não. Então eu coloquei aqui npm run servidor e vou aqui e vou dar F5. Ó, ele apareceu aqui tipo frita, só que ele não veio aqui. O tipo tá aguarde. Por quê? Porque a resposta ainda tá fixa aqui. Só que agora eu sei que quando eu pego o request.params, ele já vem um objeto. Como que eu sei que é um objeto? Eu sei porque ele tem essa chave, inicializando esse símbolo de chave. Então quando tem o símbolo de chave, eu tenho ele iniciando um objeto. E aqui é um atributo desse objeto. Como que eu acesso um atributo? É colocando ponto de volta. Então, request.params.tipo. Olha, ele até já sabe, ó. O meu editor de código já sabe disso. Tipo, nota completar. Vou salvar. Então aqui, vou dar atualizar. Ó, frita. Então simplesmente eu posso pegar esse request params tipo e coloco aqui, ó. E salvei. Ctrl S. Já reiniciou o servidor. Se eu vier aqui, frita, assada. Ó, se eu tenho lá o Instagram da pessoa é batata barra
recheada, traço com, traço bacon. Batata recheada com bacon. Eu já sei qual é a URL. Aquela URLzinha lá, aquela URL não, aquele sufixo que tem, que é o nome do usuário lá no Instagram, né? É dessa forma que eu pego a partir da URL inteira, é assim que eu coleto essa informação. E aqui no meu banco de dados, eu poderia ter um trecho de código que coleta lá no banco de dados as fotos da pessoa, pelo menos aquelas que são publicadas, né? E retorno aqui uma lista de fotos no meio do caminho. Fotos, 2 pontos, e coloco as fotos aqui. E é assim que o back-end vai retornar a lista de fotos para a pessoa. Ok? E por que tá request.params.tipo? É por causa desse tipo aqui? Não, é por causa disso aqui, ó. Disso que está nos 2 pontos. Então se eu colocar aqui, ao invés de tipo, mudar para preparo, né? Aqui a hora que eu der F5, o que vai acontecer? Não apareceu nada, porque ele não encontrou um parâmetro chamado tipo. Só que se eu pegar parâmetro preparo e salvar, ele vai encontrar. Beleza? Então é assim que eu pego informações dinâmicas aqui na URL, tá? Essa é a forma que eu faço num projeto em Node Express para pegar essa informação. Até aqui, tudo bem? Vou supor que sim. Bem tranquilo. Beleza. Então agora, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a usar uma dica que a Camila deu. A Camila, na semana passada ou retrasada, ela fez uma sugestão de como que a gente faria um jogo de adivinhar nomes. Eu vou primeiro fazer o back-end desse jogo e depois eu vou fazer o front-end conectar com esse back-end. Lembrando que a gente já fez um básicozinho do front-end lá na primeira semana desse ano, né? Também está gravado no YouTube. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar com múltiplos arquivos. Então o meu projeto vai começar a aumentar um pouquinho a complexidade dele. Primeira coisa que eu vou fazer é trazer a nossa biblioteca de Pokémon aqui para dentro, tá? Então vamos lá. Onde que está a nossa biblioteca de Pokémon? github.com/caiojason/pokédex v1. Depois a gente vai ter uma semana que a gente vai só falar sobre Git e sobre como funciona esse sistema. Mas basicamente é como se fosse uma biblioteca de código, como se fosse ele é um lugar para armazenar código, armazenar repositórios, arquivos de código e etc. É gratuito e eu recomendo. E expor, né? E expor também. Esse caso aqui, o projeto está público. Eu poderia ter um projeto privado, né? Que daí ninguém vê. Por exemplo, ó, eu vou abrir aqui a minha conta, né? Aqui, minha conta. Cadê? Onde que eu vejo? Aqui, ó, 52 repositórios, né? Só que se eu for numa aba anônima, na aba anônima eu não estou mais feito com o login feito, né? Ele não sabe que sou eu mesmo que estou acessando. Então ele pensa que é uma pessoa qualquer do mundo que está acessando. Se alguém acessar, só vai ver 20 repositórios. E vai ver muito pouca atividade aqui, ó, né? Sendo que, olha quanto que atividade que tem. Esse verdinho quer dizer participações ou contribuições que eu fiz em código em algum repositório. Por aí. No ano passado eu fiz 1.490 contribuições aqui. Foi coisa pra caramba, né? Mas teve anos que foi mais que isso. Ou foi tudo nessa... Olha aqui, ó. 4.800. Caramba, 2020 foi o ano, hein? 2019 já começa a diminuir, porque antes disso eu não usava o GitHub. Eu usava outra ferramenta. Mas o ponto importante é, aqui, depois vai ter um dia que a gente vai mexer só com o GitHub. Por enquanto, vamos pensar que ele é um lugar que a gente guarda arquivos, tá? E expõe arquivos. Aqui dentro de JS eu já deixei a nossa lista completa aqui, ó. Na verdade aqui quem fez uma alteração nesse arquivo foi nesse commit aqui. Quem que fez esse commit aqui? Deixa eu abrir uma nova aba. Ó, Cloud, foi a Ana. A Ana fez uma correção em alguns casos aqui para ver se ela consegue encontrar, quando não encontra a imagem, né, ela coloca um outro tipo de imagem. É quando tem alguns Pokémons estavam sem imagem quando a gente pegou o banco de dados, né? Então vamos lá, vou pegar a nossa lista e a nossa lista está aqui. Esse é o arquivo, ele é pesadinho mesmo. Ó, aqui é a nossa lista do Pokémon, então vamos lá. Começa aqui com o Bulbasauro. Ele até deu uma segurada aqui no computador, deu uma pegada, agora que liberou. Então começa aqui com o Bulbasauro. Aí o próximo é o Ivysauro e por aí vai. No ano passado a gente teve uma outra conversa que explicava como que é esse formato, como que eu leio a informação que está aqui. Mas basicamente, que nem eu falei antes, né, quando tem chave quer dizer que é um objeto. E aqui o atributo National Number vale 001.
Evolution vale nulo, quer dizer que ele não é da geração Pokémon Evolution. Sprites normal quer dizer que é a imagem normal, a imagem grande e a imagem animada, que é um GIF, né? O nome do Pokémon é Bulbasaur, tipos que ele tem, grama e veneno. E por aí vai, né? O HP dele é 45, né? Quantos pontos de vida ele tem. A velocidade é 45. Coincidência? Não sei. Muito bem. Então o nome dele aqui é Bulbasaur, é assim que eu leio esse objeto. Eu vou aqui no RAW, esse botãozinho vai mostrar o arquivo. RAW seria cru, né? O arquivo sem nenhum tipo de formatação. Então aqui é a versão básica desse arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou copiar ele aqui para dentro. Então Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. E agora aqui eu vou criar um novo arquivo e vou chamar de lista Pokémon. Vou colocar um L maiúsculo aqui, que é a nossa biblioteca de Pokémon. .js porque é JavaScript. Aí eu vou vir aqui e vou colar toda aquela lista, ó, já colou, tem 19.000 linhas de informação. Só que se eu voltar aqui tem um detalhe importante. O Node ele é um interpretador de JavaScript para ser usado em back-end. Só que ele não funciona dessa mesma forma aqui. Aqui está preparado para usar no navegador. Ou seja, naqueles projetinhos que a gente está fazendo, aqueles joguinhos lá que a gente fez de virar jogo na memória e etc. Ele não serve para essa nomenclatura que a gente fez aqui. Eu criei uma variável constante chamada lista Pokémon, né? E atribuí a ela o valor de essa listona aqui que tem 900 e poucos Pokémon, 917 Pokémon, né? No Node não é assim que funciona, é um pouquinho diferente. Para ficar mais fácil, eu vou chamar de module.exports, só para entender. Mais adiante a gente vai entender como funciona o module exports. O meu editor de código, a IDE, ela tá dando uma sugestão de alteração. Eu não vou seguir essa sugestão de alteração porque por enquanto eu quero mostrar desse modo normal por enquanto, né? Beleza, então quer dizer que eu tenho agora um arquivo com toda a lista dos Pokémons aqui. Como que eu faço para utilizar ele aqui dentro? Eu posso simplesmente vir aqui e colocar const lista Pokémon é igual a require. E aí eu vou importar ele, né? Qual arquivo que é? Ponto barra, para dizer que é na mesma pasta, lista Pokémon, tá aqui. Apenas. Então sempre que eu fizer isso, eu posso vir aqui, vou mudar o nome da rota para Pokémon, e aqui o que eu vou fazer? Const encontrado, vou criar uma variável chamada encontrado, que ela vai ser o quê? Lista Pokémon, eu vou procurar dentro dessa lista, né? Então eu vou dar um find para eu procurar. O que eu vou procurar dentro dessa lista? Eu vou procurar um Pokémon. Mas qual Pokémon? Eu quero um Pokémon tal que... Isso aqui, ao invés de preparo, é nome. Eu vou procurar um Pokémon tal que... Pokémon.name. Lembra que eu falei que para eu acessar um atributo, eu tenho que pôr ponto, né? Ponto name desse Pokémon, né? Ou seja, o nome desse Pokémon seja exatamente o que tem aqui em cima. Cadê? Request.params.nome. Beleza? Então eu criei uma variável chamada encontrado, dentro dela eu peguei a lista Pokémon, que eu importei lá em cima, e eu procurei nela um Pokémon tal que Pokémon.name, ou seja, o nome desse Pokémon seja igual, por isso que é duas vezes o igual, né? Ao request params nome, ou seja, o parâmetro na request nome. Como assim o parâmetro na request? É o que eu colocar depois de barra Pokémon, barra blá blá blá. O que eu colocar aqui. Aqui ele tentou encontrar. Aliás, espera aí. Ao invés de find, eu vou usar filter. Porque ele vai filtrar a lista e procurar todos os Pokémons que tiverem esse nome. Por quê? Porque às vezes repete, vocês vão ver. Charizard, tem vários Charizard. Tem Charizard Mega X, Charizard Mega Y e por aí vai, né? Então tem mais do que um. Então aqui filtrados. Aí vou colocar uma outra. Const encontrou. É uma variável que vai dizer sim ou não se ele encontrou o Pokémon. Igual a filtrados. Ponto length maior do que 0. Como assim? Filtrados é uma sublista. É um subconjunto. Lembra que lista Pokémon é uma lista inteira. Uma lista que tem 917 Pokémons. A partir dela eu vou filtrar
todos os pokémons de lá de dentro, tá o quê? O nome desse pokémon seja igual ao nome que tiver aqui na request, beleza? E aqui eu tô olhando para esse subconjunto de pokémons filtrados. Se esse subconjunto tiver mais do que 0, ou seja, tiver pelo menos um pokémon, quer dizer que ele encontrou alguém com esse nome. Então aqui, encontrou. Portanto, aqui eu vou colocar apenas o encontrou. Aí ele vai me dizer se encontrou verdadeiro ou falso. True, sim, encontrou. False, não, não encontrou. Nossa, que viagem foi isso. Vamos testar aqui. Barra batata, não, que agora mudou. Barra Pokémon, barra Charizard. Encontrou. E se eu escrever Charizard, escrever errado? Encontrou falso, não encontrou. Pronto. Com 2 linhas de comando, a gente tem um endpoint que vai receber o nome de um Pokémon e vai me dizer se esse Pokémon está ou não na lista, né? Ou parte do nome, né? Ou parte. Ah, aqui ele na verdade aqui ele não vai pegar parte. Se eu colocar só Chari, ele não vai encontrar. Ah. Porque eu não otimizei isso, eu tenho que melhorar. Vamos ver. Eu posso colocar também aqui Char apenas. Char. False. Charizard. E aí agora, vai dar certo ou falso? Verdadeiro ou falso? Spoiler, vai dar falso. Não encontrou. Mas Caio, agora há pouco você fez e funcionou. Bom, o nome disso é mágica. Mentira, é porque é case sensitive. Case sensitive quer dizer que maiúsculas e minúsculas importam. Ó, vou colocar o C maiúsculo aqui. True, agora encontrou. Caio, eu não queria ter esse problema do case sensitive. Eu quero poder colocar minúscula ou maiúscula, tanto faz. Tem formas da gente corrigir isso, sim. Então vamos lá. Eu vou criar uma outra variável aqui, const, que eu vou chamar de digitado, que é o nome que o usuário digitou, né? Digitado é igual a aquilo que tem aqui, ó, request.param.nome, params.nome, request params nome, ou seja, eu vou pegar dentro dos parâmetros da request um parâmetro que se chama nome, tá aqui, né? E vou transformar ele todo em minúscula. .to lowercase. Pronto. Transformei ele em minúsculas. Agora já está resolvido parte do problema. Agora aqui eu vou fazer ele identificar, nesse caso aqui, digitado. Mas não é suficiente apenas. Já explico o porquê. Ó, vou salvar e vou testar. Eu vou diminuir o espaço aqui, porque daí a gente consegue ver o código inteiro, né? Salvei. Já reiniciou aqui, então vem aqui do F5. Ó, ele tá dando falso. Por quê? Porque agora o nome aqui, ele tá em maiúscula lá. Se eu procurar aqui, ó, Charizard. Tá aqui, ó, o name dele tá Charizard. Ele é da geração Pokémon Evolution. Então aqui no Evolution ele tem o name Mega Charizard X. Mas aqui é Charizard o nome mesmo dele, né? Só que aqui tá maiúscula. Na hora que eu fiz isso aqui eu transformei aquilo que a pessoa digitou lá para minúscula, né? Então aqui o nome de cada Pokémon que eu estou comparando na hora do filtro, eu também tenho que transformar para minúsculo. Então ponto to lowercase também. Só isso. Então, dessa forma, salvei. Se eu vier aqui e der um enter, vai dar true. Se eu vier aqui e der com a letra minúscula, ele também deu true. E se a pessoa errar o nome, por exemplo, Charizard com um S, já aí ele não encontra. O que tá certo, porque a pessoa, no jogo que a gente vai fazer, a pessoa precisa acertar a digitação, né? Até aqui, vocês entenderam o que eu tive que fazer, ó? Como a pessoa, eu não sei se a pessoa digitou maiúscula ou minúscula. E no banco de dados, entre aspas, banco de dados, isso não é exatamente um banco de dados, mas faz o papel de banco de dados dentro do nosso sistema. No banco de dados, a gente tem tudo com primeira letra maiúscula e o resto minúscula. Para eu contornar esse problema, eu usei esse comando aqui, que ele transforma o nome que a pessoa digitou totalmente para minúsculas. Não importa se a pessoa digitou aqui, ó, Charizard. Lá dentro ele transformou para minúscula. Ele nem deixa eu digitar o navegador. Aqui. Ele joga para aqui, não importa o que a pessoa digitou, ele joga para minúscula. E aqui também, não importa o que está no banco de dados,
ele joga para minúscula. Então ele vai comparar essa igualdade aqui, ele vai comparar de um lado uma coisa que está em minúscula contra outra que já está em minúscula, porque olha aqui, ó, já está em minúscula. Se é letra minúscula com letra minúscula, eu consigo encontrar. Beleza? Até aqui tranquilo? Sim. Muito bom. A gente não quer, só tem um detalhe, num outro jogo que a gente colocou, a gente queria usar a busca do Pokémon, um jogo que a gente fez, não é bem um jogo, né, era uma brincadeira também. Tá aqui. Pokédex, eu coloquei aqui. Se eu vou colocar aqui Chari, opa, Cari não, Chari. Aí aperto Enter, só um pedaço ele já encontra. Mesmo se eu colocar aqui Mandi, né, de Mander. Ele pega aqui que tá lá no meio, ó. Não importa maiúscula ou minúscula. Aqui ele pega no começo, também não importa maiúscula ou minúscula. Ele pega todos os pokémons que ele encontrar. Se eu clicar no mais, ele vai adicionar pro meu time aqui, né? E eu não posso colocar repetido, né? Então, aqui nessa busca, eu tô pegando mesmo se tiver lá no meio do nome. Como é o caso aqui, ó. Não tá no começo do nome. Não é que ele começa com Mandi, né? Só que para esse jogo que a gente tá fazendo agora, isso não é interessante. Por quê? Porque dentro desse jogo a gente tá procurando um Pokémon que tenha o nome exato de Charizard ou de Bulbasaur. A gente está tentando fazer com que a pessoa adivinhe o máximo de nomes de Pokémons que ela queira. Essa é a regra do jogo, né? A gente vai fazer um jogo que a pessoa digita um nome e aperta Enter. Se esse nome for verdadeiro, ele guarda o ponto positivo. Se esse nome não existir um Pokémon com esse nome, ele marca um ponto negativo, beleza? Então, o objetivo é justamente a gente fazer um joguinho com isso. Só que nessa etapa, não dá pra... Senão a pessoa coloca a letra A. Tem 1 milhão de Pokémon que tem a letra A, então não dá pra buscar por um pedaço do nome. Eu tenho que pegar pelo nome completo, né? Inclusive, se a pessoa, sei lá, vai lembrar do nome do Farfetch, a pessoa vai ter que lembrar como que digita o nome daquele Pokémon, né? Mó esquisitão, Farfetch'd. Mó estranho. Mas, enfim, o ponto é... para aquilo que a gente está fazendo, não é interessante buscar por um pedaço do nome. É interessante buscar o nome completo. Só maiúscula e minúscula que não importa, porque a pessoa pode digitar tudo maiúscula, tudo minúscula, que não tem problema. Beleza, pessoal? Temos o nosso back-end básico, que está aqui. Essas outras rotas eu vou até tirar elas, né? Que não precisa. E vou criar uma outra rota, app.get, só para dar instruções para quem acessar. Response.json. O que ele tem de opções aqui? Deixa eu ver se dá para fazer assim. Vamos lá. Sem nada no barra. Ah, legal. Então quando eu mando ponto .send, o que eu mandar aqui de texto vai aparecer aqui. Então, atenção. Atenção. Para usar a API, a URL precisa ser barra Pokémon barra nome do Pokémon. Aí aqui eu dou uma instruçãozinha básica. E F5, ó. Aí se a pessoa acessar errado isso aqui, ele já vai cair nesse caso, beleza? Ótimo. Então temos o nosso back-end funcionando para o jogo. Já é suficiente para a gente fazer aquele joguinho lá dos nomes. Back-end muito simples. Isso aqui eu coloquei, não era necessário. Aqui eu nem preciso ter o aviso de servidor ativado. Então se fosse para fazer a versão mais econômica possível disso tudo, o código ficaria assim, ó. Com 13 linhas de código, isso que tem uns enter solto aqui no meio, né? Se for para pegar só linhas de código puro, ó, com 10 linhas de código a gente tem um back-end que já serve para fazer um joguinho. Claro que a gente tá falando de um back-end que ele já tem. A gente fala isso porque a gente já tem aqui um banco de dados sobre pokémons. Bem extenso até, ó. Parasect, Pidgeot, Venomoth, Diglett, Dugtrio, um monte de pokémon aí. Beleza? Eu acho que a parte do back-end fechou. Talvez até, acho que dá tempo da gente começar uma brincadeira de como que a gente vai fazer isso lá no front-end.
tá? Então aqui temos o back-end pronto funcionando. Agora eu vou voltar para o meu terminal original, cd espaço ponto ponto, ops, cd espaço ponto ponto é para eu voltar uma pasta. Então tá vendo que aqui eu estou no encontro 02? Voltei, agora eu estou só na pasta estudos. Vamos limpar aqui um pouco. ls para ver o que tem. Ah, tá aqui no encontro 1. cd espaço encontro 01 ls front.html. Ótimo, eu posso pegar esse front.html, até posso usar. Eu não sei se eu consigo fazer dessa forma, mas vamos ver. Vou clicar e arrastar, tá vendo? Eu naveguei na pasta até onde está o arquivo, vou clicar e arrastar para o meu navegador. Opa, está aqui o nosso front. Cadê? Code ponto, para ele abrir o código do nosso front-end. Aqui... Ih, peraí, não quero isso aqui. Isso aqui é outra coisa. Ó, o personagem do RPG aqui perdido. Muito bom. Aqui estamos com o nosso front-end. Aqui eu estava mostrando como que a gente coloca itálico, negrito no meio do texto. Não precisa, também não precisa. Salvei, vim aqui F5. Digite o seu nome, só que não é isso que eu quero. Digite o nome de um Pokémon. Salvei e vem aqui e atualizo. Ó, digite o nome de um Pokémon. Só que aqui eu vou colocar em outra linha, só para ficar um pouco mais prático. Ó. E aqui avaliar nome. Aqui eu tenho que mudar esse código, não vai precisar mais disso aqui. Eu só vou mudar o nome dessa função. Aqui eu criei um botão, esse botão avaliar nome aqui, né? E eu coloquei nesse botão um evento chamado onClick. Toda vez que o usuário clicar no botão, ou seja, quando acontecer o evento de clicar, ele vai chamar essa função aqui, chama click ou open. Eu vou mudar o nome. Vou mudar o nome de avaliar Pokémon, beleza? E aqui avaliar, só avaliar, beleza? Então ao invés de click ou opa, eu vou chamar de avaliar Pokémon, ok? Aqui ao invés de contador, aqui o nome que eu vou colocar para ele é nome digitado. E o ID dele também vai ser nome digitado. Voltando para o código, aqui eu criei uma variável chamada nome. E o que ela vai receber? Eu vou no document, o document é toda a minha tela, aqui, todo o HTML, né? Aí eu vou obter um elemento a partir do ID. Então get element by ID. Isso aqui, pessoal, ele se repete, tem coisa muito parecida com isso em várias outras linguagens. Então se eu for no Java, eu tenho uma coisa similar a isso, não para tela, mas para outros tipos de filtrado. Então tem uma lista, eu posso obter um elemento a partir de uma determinada propriedade. Ou sei lá, na Unity 3D, existe uma get component, né? Ou get component para pegar um componente específico. Então é muito comum você ter que filtrar a partir de um monte de coisas, você obtém qual elemento eu quero, não é contador, o nome agora é nome digitado. Então aqui ele pega o componente, o elemento, que é o campo de texto, mas eu não quero o elemento, eu quero o valor desse campo, o que está digitado nele. Por isso eu tenho .value, beleza? E aqui o texto, eu não preciso do texto por enquanto, né? Eu só vou dar um console.log no nome, para ver se eu consigo capturar o nome certinho, beleza? Então aqui eu tenho que dar F5, eu vou apertar F12, ou melhor, botão direito, inspecionar. Para quê? Para eu poder ver tudo que está acontecendo. Vamos lá. Eu vou na console e a hora que eu colocar aqui teste, tá no modo mobile. Pronto. Teste, vou clicar no avaliar. Ó, apareceu. Avaliar, apareceu aqui. Beleza. Tem outra forma de enviar esse dado sem precisar usar esse document get element by ID? Tem várias formas. Se a gente não está usando nenhum framework, essa é uma delas, mas tem uma forma mais simples ainda. Que é, aqui quando eu mando avaliar Pokémon, eu mando um this. Ih, não tem, falei besteira. This. Então aqui... Ah, desculpe, não dá, falei besteira mesmo. Esse aqui é o botão ele não tem o value está nesse cara aqui. Então o melhor jeito é fazer dessa forma mesmo. Eu misturei informações de uma outra coisa que eu queria mostrar que não vai dar certo desse jeito, com esse método aqui. Esqueçam esses últimos 15 segundos ali, beleza? Aqui eu consegui coletar o nome. Eu preciso pegar esse nome e jogar onde? Jogar ele lá no meu back-end.
Então o que eu vou fazer agora? Vou criar uma URL. URL é igual, posso criar como var? Posso. Posso criar como const? Posso. Aqui também posso ser como const. Lembra que lá no meu back-end eu estava usando const para as coisas, ó. Não tem problema, se eu não vou alterar o valor, é até melhor usar const, beleza? URL é igual a http localhost 2.4444, que é a porta 4444, Pokémon daí aqui o nome, beleza? Do jeito que a pessoa digitar eu vou mandar para lá, ok? E agora eu vou dar um console.log na URL. Aqui eu vou dar F5. Tem que atualizar porque eu mudei o código, né, da página. Então vamos lá. Teste não. Charizard de novo. Avaliar. Ó, a URL aqui, ó. Pokémon total. Mas ele ainda não está chamando. Ele só criou um texto que é equivalente à URL. Será que ela funciona? Vou testar. Vou clicar. Ele já abriu e respondeu e encontrou. Ótimo. Eu lembrei de como escreve o Charizard. Um ótimo sinal. Muito bem, aqui eu posso fechar, não preciso mais dele, aqui também não preciso, só para não ficar tão tumultuado, beleza, pessoal? Ops. Fechei a errada, essa aqui. Beleza. Agora eu preciso fazer o meu front-end chamar essa URL, tá? Existe uma... Até eu posso colocar aqui como... Não, nem precisa. Por enquanto, existe uma coisa chamada Fetch API. Ele é uma biblioteca que ela já é nativa do navegador, que ela permite a gente fazer requisições, a gente fazer consultas. Ou seja, a gente pode chamar o back-end. Lembra que fala requisição ou fazer requests? Ele permite a gente fazer isso. Então, como que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, fetch URL. Eu dou um fetch nessa URL. Eu mando ele ir lá e coletar o que acontece nessa URL. Só que só coleta, né? Eu vou mostrar para vocês uma outra aba agora aqui da nossa console, que ela é bem interessante. Vamos lá. Aqui eu salvei, agora aqui eu vou dar F5 e vou colocar Charizard e vou mandar avaliar. Mas antes, tá vendo aqui em elementos, console, origens, rede, tal. Eu vou em rede. E agora eu quero ver todas as chamadas de fetch que ele fizer. Ó, avaliar, ele chamou essa aqui. Ele deu um erro. O que deu de erro aqui? Ah, erro de course. Ok. Erro de course porque aqui eu estou num protocolo diferente do que está lá no outro. Deixa eu testar diferente. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ok. Aqui. Porta 3001. 3000 ou 3001? 3000. Qual que era o nome que eu coloquei? Front. Beleza, agora eu estou executando aqui, vamos ver se aqui eu consigo fazer. Se ele vai dar erro de course também. Se der erro de course, eu tenho que ir lá no back-end e autorizar o course. Ó, ele está dando erro de course. Erro de compartilhamento de recursos entre origens. Course é a sigla de Cross Origin Resource Sharing, né? Eu preciso aceitar course lá no meu back-end, então vamos lá. Node Express Course. Vou colocar no Google isso aqui. E ele vai dar uma dica de como colocar isso. Mas eu vou pegar algum pronto aqui, ó. Aqui, ó. Usando course no Express. E a Moca quis participar. Diga oi, Moca. Não quis. Tá bom. Então, vamos lá. Ó. Tem uma biblioteca pronta para autorizar course. Ou seja, para fazer com que o meu back-end entenda que eu quero usar course. Que eu quero autorizar. Que não é um problema de segurança. Tá? Então, primeiro eu vou vir aqui no back-end, vou cancelar ele aqui. Agora eu preciso finalizar assim. Por quê? Porque eu vou instalar uma nova biblioteca nele. Então eu vou usar essa aqui chamada course. npm install course. Tem o menos save, mas ele é opcional ali, não precisa colocar não. Pronto, instalou. Ó, adicionou 2 pacotes. Caio, eu digitei só um. Por que ele adicionou 2? Porque o course pode ser que ele precise de algum outro pacote. Aí esse outro pacote não tinha ainda no meu projeto, ele foi lá e importou. Mais ou menos tipo o exemplo que eu estava dando lá. Eu vou comprar um carro e o carro precisa ter pneus. Então, quando eu compro um carro da Volkswagen, ele vem com pneus. O pneu não é a Volkswagen que fabrica, é, sei lá, a Firestone. E por aí vai, né? A Corsa, ela não necessariamente é feita pelo mesmo pessoal que faz o Node ou que fez o Express, beleza? Agora aqui ele diz como que eu uso, ó. Então eu tenho que dar um require nele. Então eu vou voltar aqui no meu servidor. Depois aqui antes do Express, const course igual require course, né? Ah, pessoal,
no JavaScript, o ponto e vírgula é opcional no final. Eu, particularmente, não gosto. Houve uma época em que ele economizava uma instrução, né? Ele era um pouquinho, mas tipo um pouquinho, numa camada muito pequena, ele era mais eficiente. Mas hoje já não é mais nem verdade isso. Hoje o reconhecimento do ponto e vírgula ou da quebra do enter aí de quebrar linha já dá na mesma, tá? É o mesmo custo. E agora aqui ele chamou app.use course. Daí aqui embaixo as rotas. Ora, então aqui eu vou colocar app.use course. E aí, será que vai funcionar já? Tem um save npm run servidor. Eu só importei uma biblioteca e ela vai fazer o trabalho para mim. Vamos ver se isso funciona. Olha, funcionou. Agora não deu mais erro de course, agora deu status 200. O que significa status 200? Ah, já deu spoiler ali. Quer dizer que tá ok. Vamos ver isso aqui, ó. HTTP status. Existe uma lista de status numéricos ali, né? Essa lista de status, ó, ela é separada em famílias. Então, do 100 até o 199 é só para dar uma informação. Do 200 até o 299 são diversas formas de você ter sucesso. De 300 a 399 são diversas formas de dizer que você foi redirecionado, ou motivos diferentes para você ser redirecionado. Do 400 até o 499 quer dizer que o erro está no client, ou seja, a pessoa digitou alguma coisa aqui que travou a requisição. E se for do 500 até o 599 quer dizer que o erro é lá no servidor. A pessoa fez tudo certinho, mas lá no servidor alguma coisa deu muito errado, tá? Então, por exemplo, 200. Tem o 200, que é ok. Mas existe o 201, que é o created. Ou seja, se você está criando uma coisa, vou criar um cadastro aqui, vou criar uma conta de e-mail no Gmail. O status certo para retornar não é 200, é 201, porque ela não apenas diz que deu certo, mas um número só já diz que deu certo criar, seja o que for que você estava tentando criar, entendeu? 202 quer dizer que foi aceitado, beleza, você mandou a informação, lá eles salvaram e falaram, obrigado, beleza, ok. 204 quer dizer que deu certo e que ele não tem nada para dizer, só beleza, deu certo, e acabou. Não precisa dizer, viu, deu certo, parabéns, ok, pode ir embora, não precisa não. Só dizer que deu certo, beleza? E aí vai, cada status desses aí tem um motivo diferente. Então você pode, qualquer hora vocês podem colocar HTTP status e ler os diferentes status, né? Os mais comuns são 200, quer dizer que deu tudo certo de uma maneira genérica. 201 quer dizer que deu certo para criar. 204 quer dizer que deu certo e você não precisa dizer mais nada, né? 401 unauthorized, quer dizer que você está tentando acessar um recurso, mas você não fez o login certo, né? 402 quer dizer que você precisa pagar antes de acessar aquilo ali, né? Ainda não está sendo totalmente utilizado, porque o HTTP ainda não tem pagamento nativo, né? Quando tem esse símbolozinho, quer dizer que ele ainda está... foi só reservado para uso futuro. Forbidden quer dizer que é proibido, né? Quer dizer que isso aqui não pode ser acessado por ninguém, né? 404 quer dizer que não encontrou, né? E por aí vai. 405 quer dizer que o método não foi permitido. O que é método? A gente vai aprender sobre métodos na semana que vem. E por aí vai, tem vários erros. O 408 é bem comum também, quando demora muito para trazer a informação e por aí vai. Eu gosto dessa 418 aqui. Eu sou uma xícara de chá, né? Quer dizer que o servidor recusou a fazer café com uma xícara de chá, é isso? É um Sei lá. pote de chá. Tia Pote é um bully, obrigado. Ótimo. Então eu não sabia a tradução dessa palavra aqui, ó. Então, tem uns que eles colocaram umas piadas ali, né? Então, nem todos a gente pode levar a sério desses status. Tem o clássico 404 ali que a gente usa na vida real também, né? 404 que não foi encontrado, né? 404 é um clássico. A construção não foi encontrada. Então, aqui a gente tem a requisição que foi executada. E eu tenho aqui a resposta. A resposta encontrou true, quer dizer que encontrou. Se eu colocar Charizard, assim ó, Charizard, e mandar avaliar, ele executou de novo e também deu status 200. Porém, encontrou false, quer dizer que não encontrou um Pokémon com esse nome, não com Charizard com X. Beleza? Aqui tem outras coisas, mais pra frente a gente vai ver o que são elas, né? Muito importante elas aqui, os cabeçalhos que a gente tem que ver futuramente. Também
esse waterfall aqui de tempo, ou seja, o que é cada etapa, quanto tempo que levou, qual foi a etapa mais demorada, né? Olha, o tempo total levou 5 milésimos de segundo para a requisição acontecer. É muito rápido, gente. Quer dizer que daria tempo de acontecer 200 vezes essa mesma requisição em 1 segundo. É um troço louco, hein? É muito rápido. Mas aí a hora que botar na internet, esse tempo aumenta, né? Porque aqui tá rodando no mesmo computador. Então, beleza. Eu já tô fazendo a requisição no back-end, mas eu ainda não tô avaliando se essa requisição tá certa ou não. Aqui agora não é aqui, é no front-end. Cadê? O front-end está aqui, né? Fechei course, deu certo a instalação, belezinha, estou no front-end. Agora aqui o que eu vou fazer? .then. A Fetch API, o retorno dessa função aqui é o que a gente chama de promise. E vai ter um sábado para a gente falar só sobre promise. Mas por enquanto toda promise ela tem 2 eventos, né? O catch e o then. O catch é quando ela dá erro e o then é quando ela não deu erro. Então eu vou pro then por enquanto, porque eu quero observar quando ela não dá erro. Beleza? E agora aqui eu tenho que colocar uma determinada resposta nela aqui. Eu vou colocar uma function aqui dentro. Response. Ok. Eu posso até dar um console.log nesse response aqui, tá? Mas ainda não é o ideal. Se eu vier para cá, colocar aqui, deixa eu mudar o tempo. E vou voar para console também aqui. Então vamos lá. Charizard. E vou mandar ele avaliar. Ele chegou aqui a resposta, só que veio um monte de informação aqui. Veio 200 e tal, mas ele não veio o resultado mesmo. O resultado tá aqui nesse body, ó. Só que não readable string, tal, etc e tal. Mas uma coisa que eu sei vou lá no meu back-end, ó. A pessoa que fez o back-end, que no caso fui eu mesmo, ela me falou, ó, essa resposta é no formato JSON, né? Então eu vou vir aqui no meu front-end e vou interpretar que eu já quero essa resposta no formato JSON. Vamos ver se eu consigo. Ó, eu pego a resposta e eu quero o JSON dela. Só que quando eu quero o JSON dela, isso aqui vai retornar uma outra promise. Então eu tenho que ter mais um then, de novo. Aqui que é JSON response, que é a resposta em formato JSON. Ops. Function JSON response. Agora eu tenho a resposta em formato JSON. Console.log JSON response. Agora eu estou dando console log naquilo que o servidor me respondeu. Charizard. Avaliar. Opa, agora veio o encontrou true. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou fazer uma verificação. If, que em inglês é C, né? C, JSON response ponto encontrou, ou seja, se na resposta do servidor ele encontrou o Pokémon, alert, existe sim um Pokémon com o nome... Qual que é o nome que eu coloquei lá em cima? Tá dentro da variável nome. É assim que eu faço. Ele vai juntar isso como se fosse texto, vai somar os dois textos e vai pegar um texto mais o outro texto, pam, um único textão. Beleza. Se for isso, beleza. Else quer dizer se não, alert nem achou o Pokémon com esse nome, 3 pontinhos. Ótimo. Salvei. Agora eu vou vir aqui, vou dar F5 e vou colocar lá. Charizard. Avaliar. Nem achou o Pokémon com esse nome. E se eu escrever certo? Existe sim. E isso aqui, pessoal, é o exemplo mais básico de um front-end consultando um back-end. E é com isso que eu encerro a aula de hoje, que acabou passando um pouquinho de 1 hora. Eu estou tentando ser um pouco mais rigorosinho aí com aquele negócio da gente fazer as aulas ali com duração de 1 hora. Por quê? Porque quem vai assistir depois acaba ficando muito chato e tá tendo mais gente assistindo depois do que gente conseguindo acompanhar na hora aqui, né? Então, para não ficar tão chatão assim a aula, eu tô tentando manter ela com essa duração de 1 hora, beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre isso que a gente fez aqui? Não. Beleza? Então, De boa também. massa, eu vou finalizar a aula por hoje, então muito obrigado pela presença de vocês, um ótimo sábado a todos e a gente se fala. Tchau.